Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao único Deus verdadeiro, ao soberano, Deus que criou os céus e a terra e nos criou para o louvor da sua glória. Vou começar lendo Romanos capítulo 10, na sequência estaremos orando, pedir que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo número 10. Nós estaremos lendo do versículo 9 em diante. Aliás, versículo 8, Romanos 10, do versículo 8 em diante. Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, do 8 em diante. A palavra do Senhor diz assim, Romanos 10, 8. Mas que diz a palavra? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Até aí apenas, meus irmãos, o texto segue, é um texto muito rico para falarmos sobre missões. Eu gostaria de destacar as perguntas que o apóstolo Paulo faz, aí, que são perguntas bem claras, né? Ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e o verso número 14, a partir do 14 ele faz algumas perguntas, né? Como é que vão invocar aquele em quem não crê? Como que pessoas vão invocar o nome do Senhor se elas não ouvirem a pregação do Evangelho? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a necessidade de nós fazermos missões aí. Porque se não há pregação do Evangelho, também não há salvação. E como pregarão se não forem enviados? A ideia é enviados agora não a partir do conceito apostólico, do quadro dos apóstolos, mas enviados agora a partir da igreja. A igreja agora envia missionários.
Como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Que Deus nos ajude a sermos esses que anunciam o Evangelho da paz onde nós estamos e que nós possamos continuar fazendo missão através daqueles que foram enviados para terras distantes. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por estarmos reunidos mais uma noite, Pai, na Tua presença, por estarmos reunidos, ó Deus, diante da Tua santa palavra, por estarmos reunidos, ó Deus, na comunhão do Teu Santo Espírito, na mesa do Senhor, ó Deus, em comunhão contigo e também em comunhão uns com os outros, pertencendo, ó Deus, ao Teu povo, ao povo santo, ao povo da aliança. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte do Teu povo, de servirmos ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça de sempre servirmos ao Senhor com alegria, Pai Santo, de colocarmos em prática aquilo que temos ouvido, Senhor. Queremos nessa noite, ó Deus, confessar-te os nossos pecados. Se tem algo que nós devemos fazer diariamente, ó Deus, é reconhecer que somos pecadores e reconhecer, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados contra Ti. Perdoa-nos, ó Deus. Olha, Senhor, para os nossos corações. Aceita, Pai Santo, o nosso arrependimento. Faz, ó Deus, com que venhamos diariamente, ó Deus, ser moldados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, ó Deus, pelas Tuas mãos, como um vaso na mão do oleiro, ó Deus. Molda-nos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai Santo. Soberano Deus, que nós venhamos sair daqui nessa noite mais parecidos com Jesus Cristo, desejosos, Pai Santo, em cumprir o chamado, ó Deus, que o Senhor colocou em nossos corações, em cumprir o ID que o Senhor, ó Deus, tem falado aos nossos ouvidos, Pai. Recebe, ó Deus, tudo que vai ser realizado aqui nessa noite, para o louvor da Tua glória. Ó Deus, se há alguém em nosso meio que ainda não foi alcançado pelo Teu santo Evangelho, que ainda não foi alcançado, ó Deus, por Jesus Cristo, nós queremos rogar por essa vida, por essa pessoa, que, ó Deus, Teu Espírito venha estar fazendo a obra, para a glória do Teu nome, Senhor. E aqueles que já foram salvos, ó Deus, que possam sair daqui edificados pela Tua santa palavra, e que o Senhor continue a nos usar para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, chamar os nossos jovens que estarão conduzindo louvor ao Senhor.
Meus irmãos, nós estaremos orando neste momento pela missionária N. Priscila. Ela está servindo ao Senhor lá em Abaetetuba, no Pará, e também a Ana Lúcia. Eu não vi ali no quadro dos nossos missionários, eu não sei se elas estão servindo juntas no mesmo trabalho ou se estão em campos diferentes, em locais diferentes, né? Mas nós estaremos orando então pela Ana Lúcia e pela N. Priscila. Estaremos rogando o cuidado do Senhor sobre essas duas irmãs. Eu até ia trazer a foto delas, a imagem delas ali, para que a gente viesse estar lembrando, né? Eu tenho até pedido que os irmãos, que a gente, durante a semana, durante esse mês, e por que não durante o ano, né, meus irmãos? Quando a gente vê que é uma ordem clara na palavra do Senhor, que a gente venha fazer missões, seja de forma pessoal, seja em contribuições, ou seja, através da nossa oração, por que não nós estarmos olhando para o nosso quadro de missionários ali atrás e nos comprometermos de estarmos orando durante a semana? Falar, essa semana eu vou lembrar de orar pela N. Priscila, né? Ou por qualquer um dos missionários ali, seria ótimo, seria uma bênção. Eu acho que alguns têm até um contato, né? O telefone, o WhatsApp. O pastor Joca teve 5 anos no campo, né, Joca? Às vezes no campo é algo não tenho nem a palavra me vem à boca, mas é trabalhoso, né? Às vezes ele se sente oprimido, às vezes se sente triste, sozinho, solitário, às vezes o missionário, né? Como é bom receber de repente um WhatsApp e falar, eu estou orando por ti, né? Como é que está o trabalho aí? Seria muito bom se os irmãos, eu estou falando aí, não sei se tem um contato ali de fato, mas eu acho que tem. Se não tem, nas páginas, nas redes sociais da nossa denominação, nós encontramos. Então, lembrem de estarem orando, não somente esse mês, mas também de estarmos orando constantemente pelos missionários, né? E essa noite nós estaremos orando pela N. Priscila e pela Ana Lúcia. Então, convidar a estar fazendo essa oração o irmão Luiz Albano, o presbítero Albano, vai estar orando então pela N. Priscila e pela irmã Ana Lúcia. Que Deus as fortaleça em Abaetetuba, que Deus as persevere. N. e Ana. Senhor Deus, eterno Pai, primeiramente glorificado seja teu nome, Deus bendito, Deus de glória, Deus de amor, Deus que, acima de tudo, meu Pai, tu estás e teu plano, Senhor Deus, de salvar a humanidade através do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, do seu sangue derramado naquela cruz, que tem justificado, Senhor Deus, de tempos em tempos, homens, mulheres, crianças, jovens, e ao encontrar, Senhor Deus, na cruz, a única estilo de salvação que pode levar a alma humana aos céus. E através disso, Pai, o Senhor tem trabalhado na vida de homens e mulheres chamados por Ti para ir, Senhor Deus, pregar o Teu Evangelho a nações, línguas diferentes do seu estilo de vida, longe dos seus parentes, longe da sua terra natal. Verdade, Deus. Não é feliz para a Ana, Pai, para Lúcia. E queremos, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando-as, meu Pai, facilitando, Senhor Deus, para elas, Senhor Deus, o local onde elas estão. Sabemos que a opressão, como o pastor mesmo falou, Pai, a opressão do maligno, Satanás odeia, meu Pai, que o Teu Evangelho siga à frente, meu Pai, a lugares que ainda não te conheço, Pai. O objetivo dele é atrapalhar a obra, mas a Tua palavra diz que a porta do inferno não prevalecerá contra o Evangelho. E na certeza, na fé disso, meu Pai, confiamos que os Teus missionários, as Tuas missionárias estão ali, chamadas por Ti. Amém. Nós sabemos que temos opressões, temos inimigos, temos dificuldades financeiras, dificuldades, Senhor Deus, talvez de estarem sozinhos, solidão, mas o Teu Espírito Santo é quem nos conduz, quem nos capacita, Pai. E queremos te agradecer pelo privilégio de termos
essas missionárias, meu Pai, no campo de batalha, Senhor Deus, para que o Teu Evangelho chegue aonde não te conheço, meu Pai. Que nós, como igreja, na nossa zona de conforto, possamos estar sempre lembrando desses homens e dessas mulheres guerreiras, meu Pai, guerreiros que estão ali, meu Pai, para cumprir o ídolo do Evangelho. Que nós possamos ajudá-los na medida do possível, meu Pai, aquilo que nossas mãos, nossos braços, nossa mente pode fazer, mas confiando naquilo que nós não podemos fazer, o Teu Espírito Santo está fazendo, Pai, para que o Teu nome chegue, Senhor Deus, a lugares específicos, meu Pai, que não te conheçam. Que o derramamento do Teu amor, do Teu poder, da Tua misericórdia alcance essas almas que ainda não te conhecem, Pai. Essa é a missão da igreja, é a Tua missão, salvar almas, meu Pai, que brote no nosso coração esse desejo, esse amor para ajudar o nosso perdido, Pai. Porque muitas das vezes, na nossa zona de conforto, esquecemos a missão que nós temos, meu Pai. Não é só buscar aqueles que estão longe, mas nós que estamos perto na zona de conforto. Muitos dos nossos parentes, muitos dos nossos amigos estão indo bem perto. Mas, em particular, nesse mês, que é mês de missões, que a nossa mente, as nossas orações estejam voltadas para os nossos irmãos que estão em campos totalmente longe dos seus familiares, longe do convívio dos seus amigos, dos seus parentes, mas estão ali por amor às almas que ainda não te conhecem. Por isso, louvamos, irmãos, pela vida da Ana e da Ana, Pai, que estão ali para cumprir o Teu Evangelho. E os teus esforços, meu Pai, estejam baseados no esforço do Espírito Santo, não no esforço da carne, mas no esforço do Teu Espírito que a conduz, que nos protege, e que sabemos, meu Pai, que podem estar passando pela sombra da morte, Pai, mas elas não temem isso, Pai, porque ela tem um Deus que tem cuidado delas e vai continuar cuidando dos seus, para que o Teu Evangelho chegue até o último que ouvirá do Teu Evangelho até nós. Te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, e que possamos continuar nessa grande missão de ir em busca das almas perdidas. Sim. Assim colocamos elas nas Tuas mãos em oração e nos faça lembrar, meu Pai, no decorrer da semana, no decorrer dos meses e dias que temos irmãos, meu Pai, que estão precisando de oração. Muitas vezes estão sozinhos, muitas vezes estão com dificuldade. Que a gente possa lembrar desses irmãos que estão lá no campo de batalha. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o irmão Luiz, agora tem que falar qual irmão Luiz, né? A gente tem um punhado de Luiz aqui na igreja, né? Tem o Luiz presbítero, tem o Luiz diácono, né? Tem uma porção de Luiz. O irmão Luiz, esposo da irmã Ticiane, né? Esse casal à minha direita aqui, levanta a mão aí, ninguém te conhece, o Matisse também, ó. O irmão Luiz está com um projeto, na verdade a Tice está com um projeto da faculdade, e esse projeto ele diz respeito a conceito de eletroeletrônica, isso mesmo, Luiz? Computador só? Eu já ia mandar trazer de tudo pouco, né? Então, se você tem algum computador em casa para consertar, aproveita, que está de graça, tá? É para estar ajudando aí o Luiz e a Tice nesse projeto aí da faculdade, tá bom? Tem um computador lá, o notebook, vai falando aí, moço. Notebook, monitor, impressora. Aí, ó. Celular também, depende do problema do celular. Opa, celular também? Rapaz, aí já me interessou, né? Viu? Por isso que é bom deixar a pessoa falar, que ela... Então, irmão, se tiver algum problema, alguma questão aí para consertar, rapaz, você tem que encrencar, você foi falar celular aí, né? Você vai levar uma sacola domingo para casa, celular. Então traga, conversa com o irmão Luiz, né? Eu acredito que tem coisa que não tem conserto, né? Mas se tiver conserto, certamente nosso irmão vai estar sendo uma bênção aí. E você vai estar sendo uma bênção também na vida dele, nesse projeto aí da faculdade. Nós louvamos a Deus também, estaremos orando. Os irmãos viram que a irmã Ana está mais alegre hoje, está mais alegre? A irmã Ana é o terceiro bisneto? Oitavo, rapaz, fala um negócio desse.
Será que eu chego lá, meu Deus do céu? Mas louvado seja Deus, nasceu o filho do Davi, né? Davi a igreja conheceu, caminhou um tempo com a gente, hoje se encontra em São Francisco do Sul com a Evelyn, bisneto da irmã Ana, né? O 8º bisneto, que vem um dos outros, né? Que a irmã alcance os trinetos, né? E que eu chego lá também, que os irmãos cheguem aos bisnetos, né, Jorge? Será que nós chegamos lá, Jorge? É tataraneto. Louvado seja Deus pelo bisneto da irmã Ana. Então nós, depois a hora de orar pelas nossas crianças, estaremos orando para que Deus abençoe a vida do casal, que eles venham criar esse menino na presença do Senhor. São esses os avisos. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, meus irmãos. Hoje de manhã encerramos a nossa lição de número 10. Deu trabalho com o irmão Gilberto ainda hoje, né, irmão Gilberto? Mas hoje conseguimos concluir. Uma lição longa, foi uma bênção, graças a Deus. Falamos sobre os pontos que a cruz triunfou, né? A cruz nos livrou da condenação da lei, da escravidão, né? Do pecado, do mundo e da carne que nós vivíamos. Muito interessante a lição. Os irmãos que não puderam vir, acompanhem ou no livro que os irmãos têm em casa, os alunos, ou então pelas redes sociais. Vamos louvar o Senhor. Os irmãos que quiserem trazer seus dízimos e também as ofertas, têm a liberdade no momento do louvor, lembrando que todas as ofertas que entrarem esse mês, elas serão direcionadas para a MCE, para a Missão Cristã Evangélica. A nossa motivação, eu gosto de lembrar os irmãos, para que nós não venhamos andar de forma diferente, a nossa motivação é por gratidão, é por aquilo que o Senhor já nos deu. Somos abençoados quando entregamos o dízimo? Somos, a Bíblia deixa claro isso, mas a nossa motivação é glorificar o nome do Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Que Deus possa estar nos abençoando, nos levando a contribuir por gratidão, por amor à obra de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, né? A igreja, a obra de Deus é que precisa. Que nós venhamos amar a obra de Deus e contribuir por amor e por obediência à palavra de Deus, por fé. Deus abençoe todos.
precisar da ajuda do Diácono Luiz agora para entregar a folha para as nossas crianças. No nosso culto de ceia, as nossas crianças não vão para a salinha, elas ficam com a gente. Tá lá atrás, Luiz. Eu já pedi que tu me ajudasse, porque estava lá atrás mesmo, né? A didática é a mesma. Quem já pegou é bem fácil. Anota o nome, sentado do lado dos pais, aí a data, né? Você vai receber essa folha, vai anote os louvores. Na verdade era para a gente ter entregado antes, né? Anote qual louvor você mais gostou de adorar o Senhor. E durante a pregação, vocês vão estar anotando com uma bolinha todas as vezes que vocês ouvirem essas palavrinhas que estão no quadrinho aqui: Deus, amor, pecado, Jesus, Bíblia, perdão. E chegando em casa, comentem com os papais de vocês, com os avós, com os responsáveis, o que vocês entenderam da mensagem. E os pais também. Se os filhos não tiverem essa iniciativa, perguntem a eles o que eles entenderam da mensagem, da pregação. Os puritanos tinham essa didática, os puritanos tinham essa postura diante das pregações. Ao chegar em casa, eles perguntavam durante a semana o que as crianças haviam compreendido da mensagem, da pregação, da palavra de Deus no culto de domingo. Que assim seja conosco. Pedir que os amados abram a palavra de Deus no Salmo 96. É uma pregação expositiva, então os irmãos podem manter a Bíblia aberta somente no Salmo 96. Nós vamos caminhando, nós vamos ler o texto, explicar o texto e trazer aplicações para a nossa vida desse texto especificamente. Salmo 96. Eu estou usando a corrigida fiel. O título da minha Bíblia diz: é um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra, bendizei ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Algumas versões diz diariamente, né? Todos os dias. Não esqueçam de anunciar a salvação do Senhor todos os dias. Anuncie entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos, eles são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Algumas versões dizem tributai, dê aquilo que é de direito do Senhor. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará para que se não abale, julgará os povos com retidão.
Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com sua justiça e os povos com a sua verdade. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, é a tua palavra que nos poda, é a tua palavra que nos orienta, ó Deus, é a tua palavra que nos dá clareza do que o Senhor quer para nós. A tua palavra, já disse o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento, desvenda, Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar a vontade do Senhor. Ó Deus, te damos graça pelo bisneto da irmã Ana que nasceu. Rogamos a bênção do Senhor sobre a vida da Eva, também do Davi. Que o Senhor coloque temor em seus corações, ó Deus, para que estejam criando, ó Deus, educando essa criança no caminho do Senhor. Rogamos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre cada um dos que aqui se encontram, do mais jovenzinho, ó Deus, até o mais velho. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo de número 96, ele é atribuído, a autoria dele é atribuída a Davi. E o pano de fundo desse salmo ele se encontra em 1 Crônicas 16, do versículo 23 ao 33, que nos fala do contexto em que a Arca da Aliança tinha sido levada pelos filisteus e agora ela é trazida novamente para Jerusalém. E Davi está tão feliz, está tão alegre pelo retorno da presença do Senhor. A Arca da Aliança, ela simbolizava, ela representava a presença do Senhor no meio do povo, que Davi está tão alegre, tão feliz, e ele compõe esse salmo, convidando não só os membros do povo eleito a louvar, a bendizer ao Senhor, mas profeticamente estendendo sobre toda a terra, inclusive sobre os gentios, inclusive sobre os gentios, o convite de que venham adorar ao Senhor, de que tremam diante do Senhor, de que temam ao Senhor. Alguns estudiosos acreditam que esse salmo ele também foi usado na consagração do segundo templo, quando os judeus voltaram a Judá depois do exílio babilônico. Então, alguns acreditam que esse salmo ele foi colocado no livro dos Salmos, foi no contexto da consagração do segundo templo. Mas quando nós olhamos para a 1 Crônicas, nós vemos que a autoria, ela de fato, de verdade, ela está mais próxima de Davi mesmo, pelo contexto ali, né? Davi faz uma mescla de vários salmos. Se os irmãos quiserem dar uma olhada depois em 1 Crônicas 16, os irmãos vão se deparar com isso. A afirmação teológica desse salmo, meus irmãos, é: Deus nos chamou para glorificá-lo. Está claro, está implícito no texto que não há chamado de Deus para outra coisa, para outro propósito, senão para glorificar o seu nome, para termos prazer nele para sempre, né? Os credos do passado, as confissões de fé, né? Nós temos falado isso muitas vezes aqui. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Quando o homem não glorifica a Deus, quando ele não vive para a glória de Deus, quando ele não tem prazer em Deus, ele passa a definhar. Ele passa a viver como um peixe fora da água, ele passa a viver como uma planta fora da terra, e vai definhando, a vida não tem sentido. Ele passa a adorar ídolos, a adorar falsos deuses, ele passa a viver uma vida
aquilo que o escritor do livro de Eclesiastes diz que é vaidade, é correr atrás do vento, uma vida sem sentido. Então a afirmação teológica desse salmo é que Deus nos chamou para glorificá-lo e ter prazer nele para sempre. E uma vez que nós glorificamos a Deus e nós temos prazer em Deus, é impossível que nós não venhamos fazê-lo conhecido, não só onde nós estamos, mas que nós venhamos fazer missões, aquilo que nós chamamos de missões transcultural. Nós queremos viver aquilo que esse salmo está falando. Nós queremos que outras pessoas contemplem a grandeza e a soberania do nosso Deus. Nós não vamos reduzir a nossa intimidade, a nossa caminhada com Deus a 4 paredes. Não. O Senhor nos dá uma ordem, e porque nós amamos ao Senhor, nós vamos. Meus irmãos, o salmista apresenta nesse salmo aqui, eu dividi esse salmo em 4 partes, onde ele apresenta 4 imperativos, 4 ordens, para o povo de Deus, óbvio, né? E ele apoia cada uma dessas ordens com um motivo para que essas ordens sejam obedecidas. Primeira ordem, versículo 1 ao 3. Cantem. Temos motivos para cantar. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Cantem. O povo de Deus tem que ser um povo alegre, um povo que canta, um povo que tem motivo para cantar. Segunda divisão do texto, louvem, versículo 4 ao 6. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano. Louvem a esse Deus maravilhoso. Terceira divisão do texto, versículo 7 ao 9. Adorem. O Senhor é digno. Quarta e última divisão do Salmo, versículo 10 ao 13. Se alegrem. O Rei de vocês está chegando. Bendito seja Deus. Meus irmãos, o povo de Deus é um povo que constantemente vai estar envolvidos com música, vão estar envolvidos com músicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como no nosso contexto. Os irmãos perceberem, os nossos cultos são cultos musicais, são cultos onde nós cantamos, né? Nós temos um período onde nós exaltamos o nome do Senhor com violão, com teclado, com bateria, com instrumentos. Nós temos motivos para cantar. E essa primeira divisão do texto, nós vemos claramente o motivo pelo qual Davi chama o povo a cantar, o povo a louvar. É óbvio que eles estão tristes. A arca da aliança foi levada pelo povo inimigo. A presença do Senhor não está no meio do povo. Eles estão com motivos para cantar uma música de tristeza, para lamentar. E o versículo 1, Davi chama então, agora, quando a arca vem adentrando as portas de Jerusalém, ele olha para o povo e compõe esse salmo, e ele diz: agora nós temos motivo para cantar. E ele diz: cantem ao Senhor um cântico novo. A ideia de cântico novo aqui é a ideia de alguém que está com um lamento de tristeza, está com motivo para chorar, é alguém que se encontra sem motivo algum para cantar, para exaltar o Senhor. Mas agora, ao ver o Senhor agindo no meio do povo de Deus, eles têm motivo para cantar, e cantar um cântico novo, para mudar o quadro, a circunstância, o momento em que eles se encontram. Por isso que Davi diz: cantem ao Senhor um cântico novo. E o motivo se encontra no verso número 3. Olha para o verso número 3. Qual o motivo de nós cantarmos um cântico novo? Qual o motivo de nós louvarmos, de nós exaltarmos ao Senhor, de nós cantarmos uma música ao Senhor? O contexto, tudo que eles estavam passando. O Senhor
fez maravilhas entre o seu povo. O Senhor é um Deus de maravilhas. Que maravilhas o Senhor estava fazendo? O Senhor estava novamente se voltando para o seu povo. A arca da aliança estava novamente voltando. A presença do Senhor estava novamente voltando para o meio do seu povo. Esse era o motivo. Ao reconhecer, meus irmãos, a ação salvadora e as maravilhas que o Senhor estava fazendo, que o Senhor tinha feito no meio do povo, o salmista convoca o povo de Deus para cantar um cântico novo. Você tem olhado para a tua vida, para a tua família, para a igreja, para a forma como o Senhor tem cuidado de ti, e você se alegra em vir para o culto, em louvar o Senhor, em cantar a esse Deus que tem feito maravilhas na tua vida. Meus irmãos, o fato da graça ter me encontrado, ter te encontrado, é motivo para nos fazer sair de casa e vir para um local como esse e cantarmos louvores ao nosso Deus. O Senhor me alcançou, eu tenho motivos para cantar. Eu mereci o inferno e o Senhor vem com a sua graça sobre esse miserável pecador que merecia o inferno, e levanta, e o sustenta, e o chama de filho. Nós que passaremos a eternidade no inferno, passaremos a eternidade na presença do Rei dos Reis, na presença favorável do Senhor. Temos motivos para cultuar, temos motivos para cantar, independente de circunstâncias ruins, de circunstâncias secundárias. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que o motivo de nós nos alegrarmos é o fato de pertencermos ao Senhor. O apóstolo Paulo deixa claro isso, em um contexto em que a igreja está sendo perseguida. Ele diz aos filipenses: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. Nós temos motivos para nos alegrar, porque nós pertencemos a Deus. Houve um momento em que Jesus envia os 70 discípulos, e eles voltam alegres, porque eles veem maravilhas, eles veem milagres, eles veem os demônios se sujeitando a eles, e eles voltam contentes, alegres, com um sorriso de orelha a orelha para contar para o Senhor. E o Senhor diz: não se alegre por isso é secundário. Se alegre porque o teu nome se encontra arrolado nos céus. Se alegre porque você pertence ao reino de Deus. Essa deve ser a nossa maior alegria, meus irmãos. A nossa segunda maior alegria é fazer Cristo conhecido. Nossa maior alegria é conhecer Jesus Cristo, é pertencer a Jesus Cristo. A nossa segunda maior alegria é fazê-lo conhecido. E nesse convite a que o povo viesse cantar um cântico novo, os irmãos olham para o verso número 1, e esse convite ele se estende profeticamente a toda a terra. Inicialmente, somente ao povo de Deus: cantem ao Senhor um cântico novo. Mas nós vemos que os salmos são ricos em profecias, são salmos messiânicos. Nós chamamos de salmos messiânicos. Nós encontramos Cristo em todos os salmos, em todos os salmos. Então, esse convite ele se estende a toda a terra, porque esse era o propósito do Senhor. O amor do Senhor, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o amor do Senhor ele se estende por todos os povos, tribos e nações. Por isso, não cantar ao Senhor, não encontrar motivo para cantar ao Senhor, é pecado. É pecado. Nós olhar para as nossas vidas e olhar para as circunstâncias apenas e não encontrarmos motivo, que o maior motivo, como eu falei para os irmãos, é o fato de termos sido alcançados pela graça, nós vamos pecar, porque nós estaremos sendo egoístas, nós estaremos olhando somente para o nosso umbigo. Nós vamos pecar porque nós estaremos esquecendo que nós pertencemos ao reino de Deus. Estaremos olhando somente para as circunstâncias, para o aqui e para o agora. Então, o motivo de nós cantarmos aqui: o Senhor está em nosso meio. Aliás, o Senhor habita em nós. Esse é o motivo de nós cantarmos. Verso de número 2
Deus, ainda nessa divisão do motivo para cantar, que é o que o Senhor tem feito maravilhas, ele diz o seguinte: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, e ao cantar ao Senhor e bendizer o seu nome, ele emenda e diz: anuncie a sua salvação, não só no mês de setembro, que é o mês de missões na nossa denominação, mas ele diz: anunciem a sua salvação quando? A minha versão diz de dia em dia. Talvez você tenha uma versão mais recente aí que diz diariamente, né? Anuncie. Ou seja, Deus nos chamou para glorificá-lo, Deus nos chamou para termos prazer nele, e quando nós o glorificamos, quando nós temos prazer nele, nós cantamos, nós bendizemos ao Senhor, e nós proclamamos a sua salvação onde nós estamos. Nós queremos que o Evangelho, que a salvação de Jesus, que a salvação de Deus, que é Jesus Cristo, ela seja anunciada na minha família, no meu bairro, no meu trabalho, onde quer que eu me encontre. E como é que toda a terra vai cantar? Eu iniciei propositalmente lendo Romanos capítulo número 10, que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como é que a terra vai cantar ao Senhor? Como é que eles vão atender a esse apelo, a essa ordem do Senhor aqui, de cantar ao Senhor e não cantar aos ídolos, de cantar ao Senhor e não a falsos deuses, se eu e você não fizermos missões transculturais? Eu nunca fui para a África e nem tenho plano de ir, mas tem missionários nossos na África. Eu nunca fui para a Índia e nem pretendo ir para a Índia. Se algum dia o Senhor quiser que eu vá, amém, mas não é plano meu. Mas nós temos missionários nossos na Índia. Igrejas brasileiras têm missionários no mundo todo. E nós atendemos a essa ordem aqui, de louvar o Senhor, de bendizer o Senhor, de cantar ao Senhor, levando o Evangelho, levando a sua salvação de dia em dia por toda a terra. No verso número 3, nós encerramos a primeira divisão. Ele diz: anunciem entre as nações a sua glória. A glória aqui pode ser traduzido nos atributos de Deus. Quem é Deus? Anunciem entre as nações a sua fama. Glória também pode estar relacionada à sua fama, ao caráter de Deus, aos atributos de Deus. Quem é esse Deus que vocês creem? Ele é soberano. Quem é esse Deus que vocês creem? Ele é eterno. Ele é gracioso, ele é amoroso, ele é justo, ele é bom. Esse Deus convoca vocês a se arrependerem dos seus pecados, abandonarem práticas pecaminosas. Esse Deus revela o seu amor na cruz do Calvário, enviando o seu Filho para morrer pelos pecados de todo aquele que crê. Isso é anunciar entre as nações a glória de Deus. É quem Deus é. E entre todos os povos, o que? As suas maravilhas. Esse é o motivo de eles estarem cantando. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. O Senhor me salvou. O Senhor tem me sustentado. O Senhor é um Deus que guarda o seu povo. O Senhor é um Deus que nos preserva. O Senhor é um Deus que constantemente tem derramado da sua graça, da sua misericórdia sobre a mim e sobre a tua vida. Esse é o motivo de nós olharmos para pessoas que estão à nossa volta, de nós queremos que o Evangelho seja proclamado além das fronteiras. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de maravilhas, é um Deus que tem feito maravilhas em nossas vidas. Você olha para a sua vida e você percebe as maravilhas que o Senhor tem feito sobre a vida desse pecador miserável que é você. Você sabe o que você merece a parte de Cristo, o que nós merecemos, o que eu mereço a parte de Cristo? O inferno. Você sabe o que o Senhor tem nos dado? O céu, a vida eterna, o cuidado, a misericórdia, a vida.
A palavra do Senhor diz que o fato de nós só não somos consumidos, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Todos os dias é o Senhor olhando para nós e nos dando chance de glorificarmos o seu nome e de termos prazer nele, todos os dias. As misericórdias do Senhor. Quando você abrir a sua janela e ver os pássaros cantando, quando você abrir a janela e ver esse lindo sol, essa linda ilha que nós moramos aqui, e podemos caminhar com Bíblia para um lado e para o outro e proclamar o Evangelho e falarmos que somos crentes abertamente, louve ao Senhor. Isso é graça. É graça do Senhor. Meus irmãos, ao serem alcançados pelo favor do Senhor, eles não deveriam ficar calados. Os irmãos, o povo de Israel, o povo eleito da antiga aliança, ao sermos alcançados pela graça do Senhor, nós não podemos nos calar. Como eu falei domingo passado, dando abertura nesse mês de missões, usando as palavras de Charles Spurgeon, cada crente, ou ele é um missionário, ou então ele não é crente, ou ele é um impostor. Não há como nós falarmos que somos cristãos e não termos essa alegria no Senhor, e não termos a alegria de ver outros povos sendo alcançados pela boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Não há como nós sermos uma igreja evangélica, né? O nome da nossa igreja, cristã evangélica, cristã porque caminha com Cristo porque segue a Cristo, e evangélica porque proclama a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo, e nós não fazemos missões. Não há como nós falarmos que somos evangélicos e não amarmos missões. Nós devemos anunciar as maravilhas do Senhor todos os dias. Não deixe, meus irmãos, eu sei que o mundo ele nos tenta, o diabo também nos tenta, a nossa carne nos tenta, para que nós venhamos andar na contramão do que nós estamos ouvindo aqui nessa noite. Não é só os irmãos, não. Como eu tenho falado aqui, o ouvido mais próximo da boca é o meu, e isso aqui mexe comigo também. Nós fomos chamados com um único propósito: glorificar o nome do Senhor, fazê-lo conhecido. Não deixe que o mundo seja mais atrativo do que o teu chamado, do que aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, deixou claro que aquele que milita na causa do Senhor não deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Não é que não vai trabalhar, nós trabalhamos, nós estamos neste mundo. É que Deus não te colocou lá na empresa que você trabalha somente para que você venha receber o trabalho e voltar para casa cansado. Não. Deus te colocou lá onde você se encontra, no trabalho, ou na escola, na faculdade. Não é só para você chegar no final do ano, você receber um diploma e falar: ó, legal, glória a Deus que eu me formei. Não, é para que você venha ser um jovem que representa o Senhor lá na sua faculdade, na sua academia, que representa o Senhor, que é sal da terra e luz do mundo lá no teu bairro, meu. Lá no seu trabalho, lá no seu emprego. Que Deus nos dê graça para vivermos dessa forma. A segunda divisão do texto: louvem, o nosso Deus é soberano, versículo 4 ao 6. Olhe comigo para o verso número 4. A ordem do Senhor aqui é para que eles venham louvar, para que eles venham. A ideia de louvar é a ideia de elogiar, né? E quando nós elogiamos ao Senhor, não é que o Senhor é carente do nosso elogio. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nada, de nada. Se Deus precisasse de alguma coisa, ele seria um Deus faltoso, né? Ele seria um Deus, não é o Deus da Bíblia. Deus, ele não precisa de absolutamente nada. O fato dele ter te chamado para caminhar com ele é graça, é um privilégio. E você tenha sido chamado para caminhar com ele, alcançado pelo amor de Deus. Ele nos fez para que nós venhamos louvá-lo. E quando nós o louvamos, nós o glorificamos, porque nós fomos chamados para esse propósito.
Nós fomos chamados, nós fomos feitos para isso. Quando o peixe está nadando, ele está cumprindo o propósito pelo qual ele foi feito. Quando o cachorro está latindo, ele está cumprindo o propósito pelo qual ele foi feito. Quando você está sendo uma mulher cristã, um homem cristão, você está cumprindo o propósito pelo qual você foi feito. Você está louvando ao Senhor, ou com os seus lábios, ou com a sua própria vida. Então você está, o nome de Deus está sendo glorificado. Quando Deus te fez homem e você quer viver como mulher, é por isso que é pecado isso. Por quê? Porque você está deixando de cumprir o propósito pelo qual você foi feito. Por isso que se torna pecado. Que é pecado. Porque Deus não te fez para ser algo diferente daquilo que você é em essência. Louvem. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano. A ordem para que eles venham louvar, e o motivo é porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Se você não louvar esse Deus e você louvar a outros deuses, a ídolos, ou a você mesmo, né? Tem pessoas que não vão ter deuses físicos, mas ela vai olhar para ela mesma e ela só falta sair ou chegar final de tarde e cantar o hino grandioso és tu no espelho. Ela adora o seu próprio eu, ela se auto-adora. Então, Deus chama o povo dele aqui a adorá-lo, porque ele é o único Deus. O salmista faz um contraste entre Deus e os ídolos nesses versículos aqui. E ele lembra alguns adjetivos de Deus. Olhem comigo para o verso número 4. Ele diz, em primeiro lugar, que Deus é grande. Eu baseei essa divisão aqui no verso de número 5. Ele diz assim no verso número 4. Porque grande, aliás, no verso número 4, ele é digno de louvor. Louve, nosso Deus é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Por que eu devo louvar o Senhor? Porque Ele é diferente de todos os deuses. Ele é o único Deus e Ele te fez para isso. Quando você não louva a Deus, quando você não adora a Deus, quando você não vive para a glória desse Deus, você está pecando. E ao adorar, a ideia de ídolos aqui é tudo aquilo que vai te levar para um vazio, só para um vazio apenas. O Salmo de número 115, falando dos deuses, dos povos, dos ídolos, ele diz, eles são ouro e prata, pedra preciosa, né? São um pedaço de madeira, um pedaço de pau, e ele diz, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não sai som nenhum dos seus lábios. Eles têm ouvido, e vocês podem ficar ali falando com eles, mas eles não ouvem. Vocês têm que ficar carregando esses ídolos, e isso leva aonde? A lugar algum. A lugar nenhum. Não serve para absolutamente nada. O profeta Isaías chega a contar uma história, dizendo: o lenhador pega a sua serra, vai para a mata, corta uma árvore, um bocado daquela árvore ele pega e leva para fazer fogo, o outro pedaço ele pega e ali ele entalha um Deus, e as pessoas vão e se prostram diante desse Deus, para mostrar a insignificância dos ídolos, dos deuses. O nosso Deus é o único Deus, Ele é diferente de todos os outros deuses. Os outros deuses existem? Existem, mas o nosso Deus é diferente de todos os outros. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é Senhor. Ele governa absolutamente todas as coisas. Ele governa a minha vida, a sua vida, nossas famílias. Ele governa o seu povo. Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno do nosso temor. O verso número 5, ele fala: porque todos os deuses dos povos, eles são ídolos.
O contraste é, eles não fazem absolutamente nada, eles não servem para nada. O nosso Deus fez os céus, gente. É para nós olharmos para a beleza da nossa ilha, é para nós olharmos para a complexidade de uma plantinha, é para nós olharmos para o mar, para a variedade de peixes, para a natureza, para os céus, e falar: o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Nosso Deus é grande, Ele é majestoso. No verso número 6 ele diz: glória e majestade estão ante a sua face. O nosso Deus é forte, não há quem possa pará-lo, não há quem possa contê-lo. Força e formosura estão no seu santuário, isso é, no seu povo, na sua igreja, naqueles que são habitados por Ele. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. A sua força e a sua formosura, obviamente que ele está falando aqui primariamente do templo, né? Mas nós sabemos à luz do Novo Testamento que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. A sua força e a sua formosura se encontram na sua igreja. O verso de número 7 em diante, terceira divisão desse salmo, ele diz: adorem, o Senhor é digno. A ordem aqui, o imperativo é adorem. E o motivo é porque o Senhor é digno. O Senhor nos fez, o Senhor, nós somos devedores de adoração a esse Deus. A convocação aqui é para as famílias. Olhe para o verso número 7. As famílias da terra são chamadas aqui a adorarem ao Senhor. Ele diz assim: dai ao Senhor. Algumas versões diz tributai. A ideia de tributai é muito boa, porque a ideia de tributo é a ideia de algo que nós devemos. Ele nos fez para isso, então tributai. Ao meio da revista atualizada, né? É algo que eu devo a Ele. Ele me fez para isso, então ele diz: dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Reconheçam que o Senhor é glorioso, que o Senhor é forte. A ideia de dar aqui, de tributar, é reconheçam que tudo que vocês estão vivendo, a forma como vocês estão vivendo, a glória ela não vem para vocês, ela não vai para os ídolos, ela deve ir para o Senhor. Ele é glorioso, Ele é forte. Novamente no verso número 8: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, algumas versões diz trazer oferta. A ideia de que o povo, quando ia para o culto, eles não iam de mãos vazias, né? Mas eles iam com a ideia de glorificar o Senhor, também com aquilo que o Senhor tinha lhes dado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eles adentravam as portas do templo com o sacrifício, e ali com o seu melhor carneiro, com a sua melhor ovelha, com a sua melhor colheita, e eles entregavam ao Senhor como forma de gratidão e de adoração. As nossas contribuições também é uma forma de adoração ao Senhor. Dai ao Senhor a glória devida. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, e quando nós não adoramos ao único Deus verdadeiro, e nós adoramos a ídolos, nós pecamos, nós estamos pecando. Quando nós conhecemos a Deus e não fazemos esse Deus conhecido, nós pecamos também, estamos pecando também. Quando nós não fazemos missões onde nós estamos pecando por omissão, nós nos omitimos de uma mensagem que pode chegar ao coração do meu colega de trabalho, ou de quem quer que seja, e salvá-lo. Que Deus nos ajude a glorificarmos ao Senhor com as nossas famílias. Que famílias inteiras adentrem as portas, não só do nosso tempo, mas de muitos outros tempos, e que venham reconhecer que o Senhor é glorioso, que o Senhor é forte. Que venhamos dar a glória devida ao Senhor, ao adentrar as portas dos seus atos
Isso é, ao nos reunirmos para culto ao Senhor. A ideia de átrio aqui, nós não podemos relacionar ao Antigo Testamento, porque nós estamos em outro contexto. Se nos reunirmos embaixo de um pé de árvore, ali estão os átrios do Senhor. É estarmos na presença do Senhor e vivemos para a glória do seu nome. Quarta e última divisão. Aliás, o verso número 9, ele diz ainda: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele toda a terra. A ideia é de que todos devem reconhecer em toda a terra que o Senhor é Deus. Quarta e última divisão, do versículo de número 10 ao versículo número 13, se alegrem. Se alegrem porque o Rei está chegando. Se alegrem porque o Deus de vocês, o Salvador de vocês, ele vem, ele vai voltar. Eu tenho dito aqui que o povo evangélico, os cristãos, os salvos, os eleitos de Deus, é para ser o povo mais esperançoso dessa terra. Quando nós olhamos para a Bíblia, nada do que está acontecendo nesse mundo para nós deve ser novidade. Nada. Principalmente quando olhamos para os textos apocalípticos, ou mesmo para os evangelhos. A Bíblia nos deixa claro como a luz do dia o porquê que todas as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Então, meus irmãos, se alegre. Não é que você não vai passar por momentos de tristeza, por momentos de angústia, por circunstâncias que fogem totalmente o seu controle. É que você tem uma esperança. Um dia o Senhor enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Um dia nós vamos habitar em um local onde não haverá choro, dor, tristeza, onde não vai haver mais morte. Um dia nós estaremos em um local onde não vamos ver mais criminalidade, corrupção, onde não vamos mais chorar a morte dos nossos entes. Meus irmãos, o verso número 10, ele diz o seguinte: digam entre os gentios que o Senhor reina. Proclamem, não somente entre o povo de Israel, não somente na igreja, não somente no povo de Deus, que o Senhor reina. Aqui é muito bom, aqui é gostoso, aqui é tranquilo para eu falar para os irmãos: meus irmãos, existe um rei, o nosso Deus reina, o nosso Deus está sentado num alto e sublime trono, o nosso Deus está governando todas as coisas. Mas ele diz: além, vivam como súditos desse reino. Aquilo que nos evangelhos nós olhamos e vemos o Senhor falando: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é, vivam como súditos do reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Vivam como súditos desse reino aqui na terra. Enquanto vocês vivem, proclamem com o lábio de vocês, com a boca de vocês. A ideia de proclamar aqui entre os gentios é essa mesma, de dizer, claro, obviamente com as nossas vidas, mas também com os nossos lábios. Digam entre os gentios, entre os outros povos, que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Se alegre, proclame Jesus, fale de Jesus. A ideia que ele passa aqui na segunda parte, na parte B do versículo número 10, o mundo também se firmará. Alguém poderia olhar e ouvir, e muitas vezes já deve ter acontecido com alguém aqui, comigo já aconteceu, de nós falarmos: olha, Deus está no controle, acalma o teu coração. Deus continua no alto sublime trono, governando todas as coisas, relaxa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, dizer. Muitas vezes as pessoas olham e dizem: tá, se Deus existe, por que o mundo está como está? Eles querem jogar a culpa para Deus, né? É a hora de nós falarmos: não, o mundo está como está, não é porque a culpa é de Deus, a culpa é das pessoas que estão andando na contramão de Deus, estão vivendo como se Deus não existisse.
Os jovens estão morrendo aí porque estão vivendo como se Deus não existisse. Estão se envolvendo com coisas que não agradam ao Senhor. E é óbvio, não estão adorando ao Senhor. Estão definhando como peixes fora da água. E é óbvio que o final é a morte. As famílias inteiras precisam se voltar para Deus. Então alguém poderia, ao ouvir que o Senhor reina, questionar e falar que reina coisa nenhuma, Deus não existe. Se Deus existisse, por que a maldade no mundo? E a resposta se encontra na parte B do versículo 10. Calma. O mundo se firmará para que não se abale. Quando? O Senhor vai vir e vai julgar os povos com retidão. Um dia não vai haver mais isso. Tem uma outra versão que vai falar: Ele firmou o mundo para que se não abale. É a ideia do já e ainda não, que nós falamos hoje de manhã, né? Já está nos planos de Deus que um novo céu e a nova terra, de que o mundo nada vai mais abalar, nada nem ninguém. Julgará os povos com retidão. Por que nós devemos fazer missão? Porque vai haver um juízo final. Vai haver um juízo final. E se você que está aqui nessa noite comparecer no dia do juízo sem Cristo, não vai haver chance alguma de você ser salvo. A chance, a opção que você tem de escolher agora, aqui e agora, de reconhecer que você é um miserável pecador e se voltar para Jesus Cristo, aqui e agora, se arrependa, reconheça que você é pecador, e não é só você não, eu também, todos nós aqui. Se eu comparecer diante do juízo do Senhor, no dia do juízo, diante do Senhor, confiando na minha própria justiça, eu vou imediatamente para o inferno. Por quê? Porque o que há de bom em mim é Cristo, o que há de mal em mim sou eu mesmo. Contigo não é diferente, você é terrível. A parte de Cristo, você é um Hitler em potencial. Você é mau, e Jesus deixa claro isso na Bíblia. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, então corra para Jesus Cristo, confie em Jesus Cristo. Se arrependa, reconheça que você é pecador. Que o Espírito Santo te convença dessa realidade, que se você está sem Cristo, você está caminhando a passos largos para o inferno. Ele diz ainda, no verso número 11, vai haver um juízo final. No verso número 11 ele diz: alegrem-se os céus. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se. Foi a parte que eu baseei a divisão desse texto. O rei de vocês está chegando. O campo com tudo que há neles, então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Meus irmãos, o pecado, quando entrou no mundo, ele atingiu não só eu e você, ele atingiu também a natureza. A Bíblia deixa claro isso, que a natureza ela geme, a natureza sofre. Se os irmãos entrarem na internet, os irmãos vão ver que muitos animais que eu nem imaginava que existiam já entraram em extinção, e alguns estão entrando em extinção, né? Se os irmãos forem na praia de Canasvieiras, os irmãos vão perceber que a natureza geme, né? Se os irmãos forem atrás, o córrego que passa atrás da minha casa, lá também da casa do Joque e da Mary, né? Eu quando cheguei aqui na Vargem, eu pesquei lá. Não sei se o Joca pescou. Não? Eu pesquei lá e eu comi peixe dali. Hoje, se eu jogar um anzol ali, deve vir peixe, mas eu não me atreveria a comer, né? Deve ter peixe ali, mas hoje eu não me atreveria a comer. O pecado, já depois converso contigo, gente, eu tenho história para contar, né? O pecado, meus irmãos, ele afetou não só a humanidade, não só os seres humanos, mas ele afetou também a natureza. Com a volta de Cristo, toda a natureza que geme, aguardando, com grande expectativa, diz o apóstolo Paulo, aguardando a vinda do Senhor, ela será também restaurada. Nós habitaremos num novo céu e numa nova terra, onde não vai mais ter animais
sofrendo, né? Se você vai na rua e tem um cachorrinho abandonado por todo que é lado aí, gato, né? Se você vai viajar, então você vai encontrar animal morto para tudo quanto é lado, né? Não era esse o propósito do Senhor. Os animais sofrem também por conta do pecado que entrou nesse mundo. Então a ideia desse texto aqui do versículo 11 ao 12 é que com a volta de Jesus Cristo, tudo será restaurado. Por isso alegrem-se os céus, a terra brame, o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele. E então se regozijarão as árvores do bosque ante a face do Senhor. E ele finaliza dizendo por que vem. O Senhor vai vir. Nós devemos fazer missões, nós devemos nos alegrar, ser o povo mais esperançoso dessa terra, porque nós sabemos para onde tudo está caminhando. Não é para um mandato do Lula, do Bolsonaro, né? A nossa esperança, embora nós vamos votar, é dever de todos os cristãos votar, e nós não opinamos em quem os irmãos vão votar, se em A, se em B, se em C. A nossa esperança não se encontra nem no Lula, nem no Bolsonaro, e nem em nenhum outro candidato. A nossa esperança se encontra em Jesus Cristo. Ele vem, proclame o Evangelho, batalhe pelo Evangelho, pregue o Evangelho e viva para a glória de Deus. Nós devemos servir ao Senhor com alegria. O verso número 13 nos mostra a alegria, a razão do porquê nós nos alegramos. Os cristãos devem ser o povo mais esperançoso dessa terra. O nosso Senhor vem para julgar a terra. Ele vai julgar o mundo com justiça. Um dia isso vai acontecer. Hoje de manhã nós lemos um texto. Um dia Satanás não mais nos tentará, não mais nos oprimirá. Um dia vai haver um julgamento final também para Satanás e para os demônios. Nós aguardamos com grande expectativa esse dia. Meus irmãos, eu quero concluir esse texto, esse salmo, pedindo que Deus nos ajude a obedecermos. Isso aqui não pode ficar somente em alertas para mim e para você. Isso aqui não pode entrar no meu ouvido, em um ouvido e sair pelo outro também no seu. Que Deus nos dê graça. Que o Espírito Santo te ajude a obedecermos essas ordens. Não obedecer essas ordens aqui, entre muitas outras, é pecado. E muitas vezes nós vamos olhar para as nossas vidas e vamos falar: eu estou pecando aqui, eu estou falhando aqui, porque eu não estou glorificando ao Senhor nessa área. O Senhor não nos chamou para glorificá-lo em algumas áreas das nossas vidas. Eu glorifico a Deus nessa área, mas nessa área aqui eu estou fora, isso aqui não me pertence. Não. O Senhor nos chamou para vivermos para o louvor da sua glória. Não há como fazermos missões sem que venhamos a obedecer essas ordens. Não há. Não tem como. Nem local e nem transcultural. Não há. Cante. Você tem motivo para cantar. Cante. Louve, você serve ao Deus vivo e soberano. Seja um crente que louva ao Senhor. Adore, o Senhor é digno. Ele te fez para o adorar. Se alegre, o Senhor voltará. Bendito seja Deus. Meus irmãos, chamar aqui para nos ajudar com a ceia, irmão Geiel, irmão Luiz e o irmão Joca. O pastor Joca vai estar nos ajudando a servir a ceia, e também o ministério de louvor. Nós estaremos louvando ao Senhor com música neste momento. A ceia é do Senhor. Se você é membro de uma outra igreja e está servindo ao Senhor em comunhão com Cristo e também com a igreja local, faça um autoexame. Examine a si mesmo.
Se você cometeu algum pecado, conserte. A ceia não é para nos afastar de Cristo, da igreja, é para nos aproximar, para lembrar que nós somos pecadores e que a graça, a causa de nós sermos salvos, não está em nós, está em Cristo, a graça. Mas não é uma graça que te leva a viver uma vida libertina, uma vida em pecado, é uma graça transformadora. Conserte. Se cai um quadro na sua casa, você não deixa cair. Se cai um vaso, você conserta. Se tem algo caído na sua vida, conserte. E participe da ceia do Senhor, para a glória de Deus. Vou convidar o Jó para agradecer pelo pão, o irmão Geiel para agradecendo pelo vinho. Senhor, graças nós te damos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Graças nós te damos a Deus pelo privilégio, ó Pai, de fazermos parte, ó Pai, de podermos cear contigo, ó Deus. Graças nós te damos a Deus pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Deus. Graças nós te damos a Deus pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, ó Deus. Obrigado, Deus, porque cada vez que ceiamos, ó Pai, nós lembramos, Senhor, como memorial, ó Deus, a morte do Senhor. E obrigado, Deus, pela tua ressurreição. Sabemos que esse pão, ó Deus, é símbolo, Senhor, da tua aliança, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, Senhor, que reina em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá mesmo aqui nessa noite como igreja, em poder fazer parte, ó Deus, da ceia do Senhor. Os privilégios, Senhor, dos teus, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus e Pai, nós somos gratos, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos na tua casa, Deus, como igreja, Deus, como família, Pai. Te louvamos, Deus, te agradecemos pela tua graça, Deus, pela salvação em ti, Pai. Porque tu nos chamaste, Deus, para ser luz, Deus, para propagar a tua palavra, Pai. Senhor, deixe nos perdoando, Deus, pela nossa omissão às vezes, Deus. Que nós possamos nos sentir, Deus, entusiasmados, Deus, impulsionados pela tua palavra, Deus. Neste momento nós te agradecemos por este momento, Deus, da ceia, Pai, que nós venhamos, Deus, estar compartilhando entre os irmãos, Deus. Te pedimos, Deus, te agradecemos, Deus, pelo vinho, Pai, que simboliza o teu sangue, Deus, derramado ali na cruz, Pai. Que isso, Deus, venha nos fortalecer, Deus, e que nós venhamos, Deus, lembrar, Deus, a cada dia que nós, como salvos, Deus, como lavados por este sangue, nós precisamos proclamar a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Deus. E também que isso venha, Deus, que nós venhamos ter comunhão uns com os outros, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Enquanto o ministério canta, você tem a liberdade de receber o vinho e o pão e refletir, fazer uma autoanálise da tua vida, para que nós venhamos glorificar o nome do Senhor. É um memorial, lembre que você é pecador, que a causa de você ser salvo não está em você, está em Cristo. Pela minha vida
palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11, nos leva esse texto aqui, um texto bem conhecido da igreja, a termos algumas atitudes. A primeira atitude que esse texto nos leva a ter aqui é uma atitude de olhar para trás, olhar lá para o passado, para algo que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus diz: façam isso em memória, isso é lembrando de mim. Não é lembrando de outra coisa, é lembrando da morte de Jesus Cristo. Ele diz ainda que nós devemos olhar para dentro. Ele diz: façam autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ele diz: olhe para dentro de você, olhe para a tua vida, reconheça-se de fato, de verdade. Você reconhece que você é um pecador. A ceia não é para pessoas que acham que estão salvas pelos seus próprios méritos, para pessoas que são legais, morais. Não, a ceia é para pecadores salvos pela graça de Jesus Cristo. E a graça nos leva assim a vivermos uma vida moral, ilibada, a sermos bom pai, boa mãe. Ele diz ainda que, além de nós olharmos para dentro, para si próprio, ele diz que nós devemos olhar à nossa volta. Ele diz: esperem uns pelos outros. Lembre que vocês são salvos, mas uma ovelha de Cristo não deve caminhar sozinha. Esperem uns pelos outros. Olhe para aquele que está do seu lado e que de repente está necessitado, e você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Esperem uns pelos outros. O contexto aqui tinha uma panelinha aqui, outra acolá, uns estavam comendo muito e outros estavam passando fome. Então ele diz: não é esse o propósito, gente. Vocês são aqueles que clamam ao Pai nosso e não ao Pai meu. E também o povo que fala do pão nosso. Então não esperem uns pelos outros, vivam como família. Não há como você falar que você é um salvo e você não caminha com esse povo pecador. Não há como você ser cristão, falar que você foi salvo e você não quer caminhar com a igreja de Jesus Cristo. É a mesma coisa que eu falar para o Joca, que eu gosto dele, mas eu odeio a América. Mesma coisa. Não há essa possibilidade. Se você ama a Deus, ame a igreja de Cristo, caminhe com o povo de Deus, com esse povo imperfeito. Vamos nos ajustando à medida que vamos caminhando, vamos sendo aperfeiçoados à imagem de Jesus Cristo. E a última atitude que esse texto nos leva a ter é a atitude de olhar para frente, e nos remete ao texto exposto ainda agora, do Salmo 109. Vocês vão fazer isso até que Ele venha. Ele vai voltar. Vocês vão participar da ceia, vocês vão estar caminhando em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, isso até que Ele venha. Ele vai voltar. A igreja é para ser o povo mais esperançoso dessa terra. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Ele morreu por mim, Ele morreu por ti. Você tem reconhecido isso? A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vocês. Vamos comer junto, lembrando que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que não estão em Cristo Jesus, toda a condenação ainda existe. Se você não está em Cristo, corra para Jesus Cristo. Só Ele pode te salvar. Semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice
é um novo testamento, uma nova aliança. Uma aliança que eu tenho com vocês, uma aliança que Ele tem com a sua igreja, com o seu povo, no seu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Vamos comer, lembrando que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, que nos justifica. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue de Jesus. encontrarmos realmente mais alvos que a neve. Pela tua justiça, ó Deus, que veio de encontro às nossas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos leve para casa, em segurança, debaixo da tua boa mão. Visita, Senhor, os nossos irmãos que não puderam vir por conta do trabalho, ou mesmo estudo, ou algum contratempo, Pai Santo. Visita o teu povo, fortalece a tua igreja, Pai Santo. Visita, Senhor, aqueles que porventura estejam passando por alguma tribulação. Nós clamamos pela tua misericórdia, ó Deus. Ó Deus, que eles venham encontrar Jesus Cristo. Que eles venham, ó Deus, encontrar uma saída, Pai. Que o Senhor os ajude a levantarem da circunstância que estão passando. Vai de encontro, ó Deus, aquela ovelha que se encontra, ó Deus, perdida, perecendo, correndo risco de vida. Pai, nós te clamamos, nós te suplicamos, ó Pai. Rogamos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática isso que aprendemos aqui nessa noite. Me ajude os meus irmãos que aqui estão. O mundo, a carne, o diabo nos tentam, ó Deus, mas nós insistimos em nos voltarmos para a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a sempre lembrarmos o motivo de nós cantarmos. E quando a tristeza bater, nós possamos falar assim como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Deus, nos ajude a louvarmos, porque o Senhor é Deus. A louvarmos o teu nome. Nos ajude, ó Deus, a te adorarmos, porque o Senhor nos fez para isso, ó Deus.
O Senhor é digno do nosso louvor, nós somos devedores de adoração a Ti, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a vivermos como o povo mais esperançoso dessa terra, a nos alegrarmos sempre no Senhor, pois o Senhor voltará. Nos ajude a vivermos essas verdades em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão infindável e indizível do Espírito Santo seja contigo, comigo, com todo o povo de Deus. Vamos em paz. Que Jesus nos acompanhe. Meus irmãos, tem um bolinho ali atrás. Eu acho que tem uns 3 bolinhos. Os irmãos têm sido generosos, bondosos nessa área, né? E tem café também, que os irmãos têm a liberdade de ter um momento de comunhão. Irmã Vanessa, tá? A irmã Vanessa, obrigada, Amador. Irmã Vanessa, irmã Cris, irmã Clara, todos os irmãos que estão lá, Deus abençoe vocês, tá?